Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Roberto. Hoje o vídeo vai falar sobre terrário de suculentas, certo? A gente recebeu da nossa cliente, Kátia, um abraço Kátia, esses dois terrários, certo? Essas duas cuias aqui, esses dois pratinhos de suculentas que estão um pouco bagunçados, né, com o tempo. Já tem alguns anos que ela tem esses terrários e ela pediu para dar um up neles pra gente, colocar novas plantas, adubar inclusive. Então a gente vai fazer um vídeo rápido hoje em relação à otimização desses dois terrários aqui. Nessa primeira etapa do vídeo a gente vai tirar todas as suculentas, inclusive tem algumas folhinhas, né, que caem e vão se tornando novos brotinhos, novas plantinhas a partir dessa folha. E a gente vai destrinchar tudo, vamos fazer essa bagunça aqui agora, acredito que está dando para vocês verem. A gente vai destrinchar tudo elas, tirar toda a terra aqui de dentro. E aí a gente volta novamente para mostrar todas as plantas já destrinchadas, sem o substrato, só com as raízes, que a gente pode fazer isso. E vamos substituí-las por novas plantas, novas suculentas. A gente vai deixar realmente ela mais completa, mais cheinha, com as plantas bem juntinhas. Vamos começar por esse amarelo, certo? Relembrando, como ele não tem furo algum, a gente precisa fazer uma drenagem para que o solo não fique o tempo inteiro encharcado. Então o que é que a gente vai utilizar? Certo? A gente vai utilizar as pedrinhas que vocês tiverem aí. Pode ser uma argila expandida, certo? Só que a argila expandida que eu tenho no momento é a argila expandida com as bolinhas maiores, certo? Então ela vai ficar muito alto. Então as suculentas vão ficar com um substrato muito curto, né? Muito raso, para que elas possam enraizar ao longo do período. Então eu escolhi o que eu tenho em casa. Esse vídeo é para otimizar realmente a utilização de todo o material que vocês tenham. Então tem um cascalhinho, né? Mais conhecido como brita. A gente vai só forrar o fundo aqui, ó, certo? Só forrar o fundo, ele já faz uma poeirinha mesmo, olha só. Só para forrar o fundo, certo? Porque aí, quando a gente colocar, forrou o fundo, certo? Você vem com a manta de drenagem. Se você não tiver essa manta de drenagem em casa, você pode utilizar TNT ou uma camisa velha, né? O jornal, enfim, tudo que vá reter o substrato, né? A areia, a terra, enfim, e vai permitir que a água passe para o fundo do vaso. Então a água vai ficar no fundo do vaso e a terra vai ser retida, vai ser contida aqui por essa manta de drenagem. Então aqui como a gente tem a manta de drenagem, a gente vai utilizar esse aqui que é específico para esse tipo de procedimento. Nada impede que você utilize o TNT, né, que ó, é bem drenável também, beleza? Então vamos dar continuidade, a gente vai colocar aqui no fundo. Ainda ficou uma boa profundidade para a gente colocar de substrato. E aí agora a gente vai fazendo o joguinho aqui, ó, a gente vai colocando, a gente vai colocar para dar um movimento. Vai colocando aqui as plantinhas, eu vou até colocar aqui de volta, para que a gente possa ir tirando o substrato e colocando, tirando o substrato e colocando as plantinhas aqui, para que a gente possa ver esteticamente, realmente, qual que fica mais agradável aos nossos olhos, tá ok? Então, qual o nosso conselho para aqueles que estão iniciando agora, que ainda não tem um tato na hora da rega, porque as suculentas são plantas que possuem, né, muita água em suas folhas. Então elas não têm a necessidade de uma rega constante, de uma rega diária. Muitas vezes uma rega mensal ou de 15 em 15 dias, dependendo da incidência do sol, do clima, né, da temperatura da sua região. Aqui em Recife, né, nós somos aqui de Recife, então o clima é bem quente, mas é úmido. Então fica bastante equilibrado, mas as regas conseguem ser intervaladas, com grandes intervalos. Então o nosso conselho é
vaso, não sei se você está conseguindo ver, vaso com furo, certo? Embaixo dele, para que possa drenar a água e assim as suculentas não vão absorver tanta água, que é prejudicial, né? Vai apodrecer suas raízes, certo? A gente consegue ver aqui que elas estão com as raízes saudáveis, porém vocês conseguem perceber como a planta ela tá murcha, certo? Aqui ó, tem uma ausência de água, olha só, tá murchinha, tá vendo? Aqui tá engelhada. Isso aqui são os sinais que a gente precisa perceber de ausência de água, olha só. Vejam essa aqui ó, ela tá bem carnuda. Isso aqui tá com a rega em dia, ok? Vamos seguindo, pode ir destrinchando mesmo, aqui vocês balançam para deixar a terra um pouquinho mais fofa. Olha lá pessoal, você vai fazendo um cafunézinho assim ó, abaixo do substrato, certo? Você vai fazendo um cafuné ó, e vai largando toda a terra. Aqui ainda tem ó, vai fazendo um cafunézinho aqui ó, ele vai destrinchando todo e vai ficando toda a amostra as raízes. E aí você consegue largar as plantinhas de maneira simples e rápida. A gente está usando esse substrato aqui, ó, específico para cactos e suculentas, né? Então ele é rico em matéria orgânica, triturada como farinha de osso, torta de mamona, humus, pó de carvão. Tem alguns outros também que vão sendo utilizados, certo? Então, só retomando aqui, ó, a gente vai fazendo o seguinte, não só esteticamente, mas também para ficar saudável para as plantas, a gente começa dos maiores para os menores, enladeirado, certo? Coloca os maiores atrás e os menores na frente. Por quê? Você vai virar os menores, um exemplo, vocês são o sol, tá? A gente vai colocar dessa forma aqui o vaso, para que os maiores continuem recebendo a luminosidade, já que eles estão atrás, e os pequenininhos também. Porque se a gente colocar assim, perceba que os maiores recebem o sol, recebem a luz, e os que estão atrás não vão receber. Por quê? O maior estão fazendo sombra para os menores, ok? Então os maiores atrás e vai reduzindo a altura deles, a não ser que você saiba que é um local de sol pleno, né? E aí pouco importa as proporções que vocês vão colocar, tá ok? Então a gente segue aqui colocando, vocês podem colocar o substrato, certo? A gente vai inserindo aqui o substrato, pode ser com a mão, enfim, se vocês tiverem aqui, vai colocando o substrato na terra, ou você coloca de uma vez, ou você vai colocando aos poucos, certo? Eu gosto de colocar de uma única vez, e aí a gente vai, dá pra ver as raízes, a gente vai furando com o dedo e vai colocando, certo? De maneira sutil, suave, porque as raízes são bem sensíveis. E aí a gente vai escolhendo, como eu falei, o que fique agradáveis aos olhos, né? O que a gente acha que combina, e aí a gente vai fazendo um joguinho aqui que fica bem interessante, olha só. A gente vê já ganhando forma, tá? A gente vai espalhando aqui e finca a mudinha num lugar específico onde você determinar, certo? Mais aqui abaixo, depois vem e cobre. Eu acho que não está dando para ver muito bem, mas ao final eu vou mostrar o resultado para vocês. A gente vai afastando, certo? Pega as mudinhas. Eu costumo usar um pincelzinho, tem gente que coloca palito de churrasco e na ponta do palito de churrasco coloca uma rolha de vinho, né? Champanhe, enfim. Aqui eu consigo limpar a planta, consigo limpar o terrário, afastar para onde você quer o substrato, né?
o solo. E aqui, com o lado contrário, com o cabo eu consigo afastar e fincar a suculenta no lugar que eu determinar. E assim a gente segue montando esse terrário aqui nesse pratinho lindo. Tá ficando maravilhoso, toda preenchida, e no final a gente vai colocar uma cobertura bacana que possa combinar. Finalizado a colocação das mudas, certo? Elas ainda ficam um pouquinho molinhas, flexíveis, mas acho que tá dando para enxergar bem aí, olha só. Todo cheio, todo completo, certo? E agora a gente vai na finalização, que é a colocação. Eu escolhi essa cobertura aqui, ó. Pode ser pedrinhas brancas, enfim, pretas, quartzo branco também, você pode colocar uns detalhes, mas aí eu preferi esse aqui mais rústico, certo? Conforme o gosto da nossa cliente. Então a gente vai colocando aqui, ó. A gente pode colocar e aí a gente vai espalhando com o próprio pincel, que eu já falei aqui ao longo dos vídeos. Ao final eu mostro o resultado para vocês. Bom, gente, esse foi o nosso resultado final dos dois terrários, certo? E a explicação que eu quero dar a vocês é o seguinte: esse terrário amarelo aqui, como eu falei, é uma cerâmica, é uma louça, então ele é totalmente impermeabilizado. A água não vai ter por onde escoar, certo? Sem furo algum e totalmente impermeável. Ou seja, a rega aqui vai ser muito mais cautelosa, com muito menos água, certo? Porque o vaso não vai extrair, não vai sugar nenhuma quantidade de água. Toda a água vai ficar retida no fundo e absorvida pelas plantas, certo? Como vocês viram, a gente colocou a manta de drenagem, então uma pouca quantidade de água vai ficar no fundo e a restante, quando estiver passando pelo substrato, vai ser absorvida pelas raízes das plantas. Nesse outro vaso, por se tratar de um vaso de cerâmica e ele é poroso, então uma certa porcentagem da água, certo? Mesmo sem furo, uma certa porcentagem da água vai ser subtraída, sugada, por ser permeável, vai ser sugada pelo próprio vaso. Então vai existir uma guerrinha aqui, uma briga entre as raízes da planta para absorver a água e o vaso, que é permeável. Então ele vai sugar um pouco da água. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha, curte, comenta. Se tiver algum outro comentário, alguma sugestão, põe lá nos comentários, tanto você no Instagram quanto você do YouTube. Então, fica aí os detalhes dos nossos terrários. Kátia, muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, tchau! Quase esqueci, pessoal, aqui ó, todas as folhinhas que caíram das suculentas, certo? Deixei guardadinho aqui, por quê? Próximo vídeo, me cobrem, vou mostrar como fazer um berçário de suculentas.